Hello Troopers, Alexandre Ferreira, esse nome é forte, meu nome de guerra nos Estados Unidos é Ferreira, então nós vamos bater um papo aí enquanto o pessoal vai entrando e a gente vai poder chegar até onde eu quero chegar com essa live, que algumas pessoas me mandam várias perguntas, alguns têm questions, perguntas, querem saber de alguma coisa e eu achei esse momento apropriado para estar com todos vocês e assim, no decorrer da live, vocês me mandam entre as perguntas e eu vou respondendo de acordo com o que eu consiga responder. As que eu não tiver a resposta, eu prometo que vou anotar e vou buscar a resposta para trazer a resposta correta. Daniela, maravilhosa, brigadão pela força. Então, nós vamos primeiro responder algumas perguntas que já me mandaram por direct e eu acho que vai ser bem bacana e nós vamos dar em corrente da própria live nesse momento. Uma pergunta que chega sempre, que é pertinente, é como eu fui parar no Exército dos Estados Unidos e não no Exército Brasileiro, sendo eu tão patriota, tão amante da nação brasileira. Vamos lá, eu fui para os Estados Unidos em 2002, então eu já morava nos Estados Unidos, eu já possuía minha cidadania nos Estados Unidos, já possuía o Green Card, é um dos fatos que nós vamos tocar mais para frente a respeito de um dos fatores primordiais para você servir as Forças Armadas Americanas. Eu já possuía o Green Card, então eu fui para lá em 2002, exatamente quase 5 meses depois do September 11, que foi o 11 de setembro. Algumas pessoas aí vão lembrar do 11 de setembro. Então eu fui para os Estados Unidos, eu cheguei lá, logo que eu cheguei, eu tentei ingressar nas Forças Armadas Americanas, porém eu não possuía a documentação necessária e até muito menos falava inglês fluente. Ok, o que seria a primeira coisa que eu deveria fazer? Como muitos de vocês fazem quando encontram o primeiro obstáculo para a realização do sonho. Pensar, isso não é para mim, eu não vou conseguir, jamais vou ser um militar. Então, eu iria para casa e me tornaria apenas aquele que desistiu. Só que eu gostaria de informar as senhoras e senhores que estão me acompanhando que ninguém lembra de quem desistiu. As pessoas apenas lembram dos que conquistaram o pódio, só lembro do que conquistaram a vitória. Então eu vou fazer uma pequena analogia aqui. Você quando faz arte marcial, se você desiste, você jamais vai ser black belt, jamais vai ser faixa preta. E assim vai ser tudo na vida. Se você desistir no primeiro obstáculo, com certeza você não vai chegar à sua vitória. E eu mando salve aí para os comandos militares do comando CMNE, Força e Honra, Rua. E eu até gostaria de pedir desculpa aqui a algumas pessoas que eu não vou poder responder aos chamados. E assim, se alguém achar legal ou ser pertinente, tivermos mais algumas lives sem muita burocracia, nós vamos ter alguns detalhes, algumas perguntas. Estão chegando assim, me chegam perguntas no particular, desde como eu ingressei no Exército dos Estados Unidos, a desde por que nós usamos a Dog Tags. Seriam as medalhinhas ou as placas de identificação militar. Então, eu acho que para essa 1 hora vai ser bem difícil a gente responder todas as perguntas, mas quem achar pertinente, por favor, entre lá e peça uma próxima live. Mas vamos lá. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que continuar minhas atividades nos Estados Unidos, eu tinha que manter a luz acesa, eu tinha que pagar minhas contas, e então eu fui trabalhar em vários ramos. Eu trabalhei na construção, trabalhei em outras áreas como restaurante. Eu entrei no restaurante para trabalhar, na época eu não falava nada de inglês. Quando eu fui para os Estados Unidos, as duas palavras que eu sabia falar em inglês era ketchup e banana. Então vocês imaginam como que foi difícil minha adaptação logo chegando em Nova York e não sabendo falar nada de inglês. Porém, o pouco que você fala de portunhol, você consegue arranhar e consegue algumas coisas. Então beleza, eu cheguei, quando eu consegui minha documentação, eu voltei ao Brasil e dei conta de que realmente eu estava trocando o ser pelo ter. Então o que acontece? O que era o ser pelo ter? Eu estava deixando os meus sonhos irem
simplesmente pelo lado financeiro. Eu estava deixando o sonho de me tornar um militar, simplesmente trocando por grana. Então o que acontece? Eu passei a maior parte do meu tempo estudando, engajado, porque eu queria realizar meu sonho de me tornar um militar, dessa forma, americano. E a primeira vez que eu prestei o concurso, voltando a frisar, no Exército dos Estados Unidos, nos Estados Unidos não existe alistamento obrigatório. Lá você presta um concurso para as Forças Armadas. Você tem que estudar, você tem que ter o 2º grau completo. Hoje, para Marines, eu sei que é 28 anos de idade. Você vai entrar em umas perguntas que muitas pessoas estão fazendo aí. Salve Gugu, cara que me recepcionou nos Estados Unidos, um cara que eu devo grande favor, jornalista do Piauí. Hoje é mais americano, nem lembra demais do Brasil. O Army é 34, o Exército dos Estados Unidos é 34, a Coast Guard, que seria a guarda costeira para você entrar hoje, se eu não me engano, é 31, Marinha e Aeronáutica, 39 anos. Aí você pergunta assim, pô, mas você consegue entrar nas Forças Armadas com 39 anos? Sim, você consegue. Mas para isso existem waivers. Você tem que estar apto em vários outros pontos para que as Forças Armadas necessitem de você. Aí algumas pessoas procuram, mas eu posso entrar para o Exército dos Estados Unidos hoje? Não, você não pode se você não for cidadão americano ou possuir o Green Card e fazer a residência permanente nos Estados Unidos. O sonho de muitas pessoas é: eu quero entrar para as Forças Armadas Americanas. Primeiro passo, se você não estiver dentro dos Estados Unidos, é estudar inglês, tentar um nível superior e espere que, se um dia for a vontade do grande senhor, abra uma exceção para você entrar para as Forças Armadas Americanas. Caso você já morar nos Estados Unidos e já possui o Green Card, é só estudar e entrar e conseguir passar. No meu caso, eu fui reprovado a primeira vez. A primeira vez eu fui reprovado e um bizu que eu vou passar para várias pessoas aqui. Quando você tiver alguma coisa em vida, quando você tiver alguma missão, algo que você queira fazer, jamais comente com todos à sua volta. Porque eu vou dar uma analogia. Se tem um exército e ele pretende invadir certa região, você acha que os comandantes daquela operação vão avisar todos os familiares, vão colocar no Instagram, vão colocar no Facebook que eles vão invadir determinada região? Jamais. Por quê? Porque eles precisam que aquela missão seja bem sucedida. Então, quando você tiver algum propósito na vida, quando você tiver algo que você queira fazer na vida, não comente com as pessoas à sua volta. Claro que você tem seus pais, ou sua esposa, alguma coisa que você possa compartilhar, mas são pessoas que estão diretamente ligadas a você, que não vão tentar sugar aquilo para você. Agora, se você tem algo para você e que você deseja de coração, vá em fé, mas por favor, não comente. Foi o grande erro que eu cometi quando eu já morava nos Estados Unidos e estava estudando muito para fazer a primeira prova para as Forças Armadas e fui reprovado. O que acontece quando você é reprovado em qualquer entrevista de emprego, concurso? Você tem que dar a explicação para todas as pessoas que você vem falando ao longo da vida que você ia passar para as Forças Armadas. E aquilo para mim foi um baque, realmente na época foi muito desanimador para mim. Eu fiquei triste, cada vez que eu via um militar fardado na minha frente, eu ficava triste e pensava que aquilo não seria para mim. Mas um dia eu resolvi jogar poeira para o lado e voltar para os estudos. Porque não existe hoje aquele militar que o cara é musculoso, mais rápido, mais forte. Se ele não tiver estudo, ele não vai ingressar em nenhuma Forças Armadas, nem nos Estados Unidos, nem do Brasil. E eu estudei muito, sem falar com ninguém mesmo. Eu estudei e novamente fui prestar o concurso. Lá, se você falhar a primeira vez, depois de 3 meses você tem a segunda alternativa. A segunda vez você falhar no teste, você só pode fazer depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos. E realmente isso não é para você, vai fazer outra coisa. Mas eu tive a oportunidade depois de 3 meses. Eu peguei, aqui o Flávio falando da novena da minha mãe. Sim, minha mãe era uma pessoa muito religiosa, hoje já está junto de Deus. E minha mãe, quando ficou sabendo que eu estava para prestar o concurso, apesar dela ser contra, ela fez a novena
e acendeu a velinha dela e com muita fé eu fui fazer a segunda prova. O mais interessante é que eu e mais 2 amigos meus, os 2 americanos, fomos fazer a segunda prova. E adivinha, os 2 foram reprovados e eu fui o único que passei. Agora você imagina eu fora, quando eu passei para entrar para as Forças Armadas Americanas. Foi a coisa mais maravilhosa e mais desesperadora do mundo para mim. Porque o recruta estava me tratando muito bem. Quando eu passei, ele simplesmente virou e falou assim: você não tem mais vida, sua alma e sua família pertencem ao Exército dos Estados Unidos. Hoje qualquer passo que você der será monitorado e será diagramado pelas Forças Armadas Americanas. E eu falei, esse cara está de brincadeira, e não tá. Uma vez que eu ingressei, você faz o primeiro, passou no teste escrito, você vai para fazer um contrato meu que foram de 3 anos e meio. No Exército dos Estados Unidos você entra por contratos, você pode fazer um contrato de 3 anos, de 2 anos e meio, 5 anos, 6 anos ou 20 anos. Isso é de acordo com a necessidade do Exército dos Estados Unidos, com a sua disponibilidade. E o meu foi de 3 anos e meio, eu fiz o primeiro contrato. Quando eu fiz, eu morava em Boston, tinha minha residência em Boston, por onde eu sou cidadão, considero bostonian. Eu teria que fazer o contrato. Ao você assinar o contrato, já era. Você não pode voltar. Não tem como você falar assim, eu pensei melhor, eu não serei um militar mais. Aquilo, ponto final, você pertence ao Exército dos Estados Unidos. E eu fui para casa aguardando ser chamado para o Basic Training, que era no Bootcamp. O meu foi em Fort Benning, o berço da infantaria americana, na Geórgia. Então, eu fui para a Geórgia, no aeroporto de Atlanta, onde os sargentos militares buscaram, e eu fui para o Base Training. Gente, tudo que vocês veem nos filmes de treinamento para militar é aquilo e um pouco mais. Eles te destroem. Os drill sergeants, os sargentos de instruções, eles te destroem. Eles pegam você como civil e te mastigam. Você nunca escutou tanto palavrão na sua vida quando você chega numa área militar daquele tipo. Eu lembro que eles colocaram a gente com um prato de plástico, um pedaço de bolha e um copo de suco. Isso a gente já estava mais de 6 horas sem comer nada, enfileirado no chão, assim que nós chegamos do aeroporto. E todos os sargentos chegavam e humilhavam cada um de nós. Não interessa o que você era, se você era negro, se você era... o que você fosse, gordo, careca, qualquer coisa eles pegariam para te humilhar. Para que eles fazem isso? Você deve estar perguntando, eu jamais me prestaria isso. Porque eles ali já vão moldando o seu caráter de hierarquia. Ali eles já vão mostrando que o designamento de quem será um soldado disciplinado, um que receberá ordens e será capaz de receber todo o treinamento que vai seguir naqueles quase 5 meses de sistema interno completo. O primeiro horário que você chega lá, foram 16 horas sem dormir. Você passa aquela coisa, raspam sua cabeça, você passa para pegar todos os uniformes, jogam todas as suas roupas que você tem de civil são jogadas fora. A única coisa que deixam para ficar com você são exclusivamente se você tiver algum remédio prescrito pelos médicos aprovado, porque fora isso tudo é jogado fora. Algumas pessoas tentam entrar com algum certo tipo de estimulantes, como energy drinks, como energéticos, só que tudo você é revistado e é tudo jogado fora. E aí começa o pesadelo. Vai passar tudo que passa no filme. Eles te acordam no meio da madrugada jogando bomba. Eles te colocam todo mundo para snow crawl, que é na areia, durante 8, 6 horas e correndo. E a primeira vez que você corre, você tem que correr 2 milhas. 2 milhas dá 3 km, quase 3 km e meio. Você imagina aquele monte de gente que nunca fez uma atividade física ou eles não estavam preparados e foram para o exército. Só que aquilo é o berço de um militar. Você vai se tornar um militar, uma máquina perfeita de guerra. E para isso que existe todo esse trabalho de achatamento que pega o civil e transforma ele em militar. Outra pergunta que me fazem sempre:
o exército dos Estados Unidos é muito superior ao exército do Brasil, nós estamos falando de material humano. Material humano, não existe disparidade entre exército dos Estados Unidos e exército brasileiro. Em material humano, nós somos tão bons ou quais os brasileiros. Então, por isso, existe uma troca de treinamento entre os militares americanos e os militares brasileiros. Os oficiais trocam para ter esse tipo de treinamento, para saber tal qual é nivelado. Claro que em material bélico, em armamento, em equipamento, os Estados Unidos está infinitamente superior, não só ao Brasil, mas como quase todos os exércitos do mundo. Porém, em material humano, nós, brasileiros e americanos, porque fica difícil eu falar que eu sou americano e eu sou brasileiro, quando eu falo nós, eu estou incluindo todos. Então nós temos a capacidade de modelar um soldado brasileiro do mesmo jeito que nós temos a capacidade de modelar um soldado americano. Então isso não existe essa diferença. Uma pergunta que me fizeram: se hoje o exército dos Estados Unidos entrar em guerra contra o Brasil, em qual lugar que eu lutaria? Eu iria para Jamaica e esperar resolver tudo, porque eu não vou assumir lado nenhum, porque a minha mãe biológica é a nação brasileira e eu tenho a minha mãe adotiva, que é os Estados Unidos. Agora, mais uma resposta aí, se alguém tiver alguma pergunta no decorrer aí, pode pegar e colocar aí que eu vou tentar responder. Se alguém tiver alguma pergunta, senão, o que eu tenho aqui já está aqui a colinha aqui das perguntas que me foram mandadas. Alguém aceita água aí? Outra pergunta: por que a bandeira dos Estados Unidos, no uniforme, as estrelas estão para frente? Eu respondi isso numa outra live. Porque a bandeira dos Estados Unidos ela está sempre forward to the enemy. They always go against the enemy. Nós sempre estamos indo ao encontro do inimigo. Então, você encontrando uma bandeira do Exército dos Estados Unidos em caça, veículos blindados ou mesmo uniforme, você vai ver a bandeira do Exército dos Estados Unidos na posição contrária. César, se eu já me aposentei, hoje eu sou da reserva. Não, Vitor, não seria considerado um traidor. Porque hoje, como eu estou na reserva, se por um acaso existisse uma guerra, sim, vamos deixar a brincadeira de lado, Vitor, eu teria que me apresentar no Exército dos Estados Unidos, porém, eu não, como eu tenho a dupla cidadania, eu poderia me isentar disso, porque eu não recusei a cidadania brasileira. O Alexandre está me perguntando uma pergunta muito pertinente. O que é ASVAB? ASVAB. Quando você estuda para entrar para as Forças Armadas, você tem que passar nas provas, o manual de instrução, o manual de estudos que você estuda chama ASVAB. Inclusive você pode fazer o download ou tem algumas plataformas online que você pode estudar pela ASVAB. E quando você entra nas Forças Armadas, existe uma pontuação que chama DT Score. DT Score é justamente a pontuação que você vai ser designado para qual trabalho que você vai entrar nas Forças Armadas. Existe no Exército, eu estou falando de Exército, dos Estados Unidos, hoje existem mais de 100 trabalhos que você pode entrar nas Forças Armadas Americanas. Você não é simplesmente Eduardo Rô, soldado do Exército Brasileiro, Força e Honra. Existem vários tipos de trabalhos que você pode desempenhar lá. Eu sempre tive o sonho de ser infante, de infantaria, de chutar a porta, de ir direto ao combate. Porém, pela minha pontuação, eu poderia entrar em mecânica de aeronaves, que seria bem bacana, que quando você sai, você pode trabalhar e pronto. O Instagram eu coloco só para usar no máximo, hoje eu coloquei 2 horas para usar o Instagram, para ter as atividades, para não ficar escravo disso. Então, quando você passou com as VEB, você tem um DT Score ali, você vai ser designado. Por exemplo, eu tinha um sargento superior meu, que foi feito muitas brincadeiras com ele, porque ele era especialista químico. Quando nós chegamos no Afeganistão, ele sendo especialista químico, ele foi intimado pelo comandante da unidade que nós estamos, era em Cabul, para matar ratos, porque ele, como químico, ele podia fazer os venenos
e nós começamos a chamar ele como o principal assassino americano no Afeganistão. Como químico, ele já foi direto para matar os ratos da unidade. E eu, como sempre sonho, eu cheguei para ser infante. Existe uma coisa que você perguntou para as VEB, quando você entra, você descobre qual que é o seu MOS, que é o 11 Bravo, 11B, que é o que designa a infantaria, que é a rainha das armas, como aqui no Brasil é conhecido. Agora, a rainha das armas, como lá a gente fala que é o soldado mais respeitado. A infantaria é o dorso, a espinha do exército. Minha prima Leleca. Quantos anos eu fiquei no Afeganistão, Felipe? Eu fiquei de junho de 2010 a junho de 2011. Eu permaneci minha tour completa, apesar de ter sido alvo de um ataque inimigo em agosto de 2010. Eu continuei, mesmo ferido, eu consegui terminar minha tour e terminei um ano no exército no Afeganistão. Um ano. Como funciona para ir para o exército americano? Como eu mencionei antes, você tem que ser cidadão americano ou possuir o Green Card. Não somente isso, é um fato até que foi bem engraçado. Teve um jovem brasileiro que na época estava comigo, um amigo meu, ele pegou e comentou, falou, eu tô louco para entrar no exército. Aí meu afilhado, Enzo, ele entrou e, sendo brasileiro, ele morava nos Estados Unidos, já tinha mais de 15 anos, acho que ele tinha 23 ou 24 anos. E ele teve a brilhante ideia de falsificar um diploma de segundo grau. Mandaram para ele um diploma falsificado e ele entrou para fazer o concurso com aquele diploma falsificado. Claro que não precisa ser nenhum brilhante para descobrir que ele foi descoberto e poderia até ter um crime federal em suas costas. Como eles foram muito bonzinhos, dispensaram ele e simplesmente mandaram ele terminar o segundo grau. Então é aquela coisa assim que hoje que eu falo com todos os candidatos às Forças Armadas ou a qualquer coisa no mundo, é estudo. Então não adianta, você pode tentar enganar qualquer pessoa, mas no canudo você tem que ter o oficial. E eu, quando eu estava para entrar nos Estados Unidos, eu já tinha meu nível segundo grau completo aqui, já tinha começado a faculdade, mas não tinha terminado, e eu consegui entrar e fui para ser 11 Bravo, que é a infantaria. Quando você sai algum tempo de aposentadoria, para você receber a aposentadoria, você tem que trabalhar 20 anos e você não recebe ela completa. Se você serviu, você pode ter ido para o Iraque, pode ter para o Afeganistão 5, 6 vezes. Quando você voltou, se você não estiver naquela janela de 20 anos, você não recebe nenhuma aposentadoria. O que acontece é o seguinte, quando você pode sair por razões médicas também. Se você, por exemplo, se acidentou, foi alvo de algum atentado, você pode sair para o que diz comigo, foi uma reserva remunerada. Mesmo entrando como voluntário, o militar consegue virar de carreira. Ô Marley, como eu expliquei antes, lá o militar é diferente daqui. Você não faz concurso para militar de carreira, você faz concurso por contrato. Você entra, quando você entra, existe uma bonificação. Outra coisa bem importante que é legal eu mencionar. Existe uma bonificação. Por exemplo, em Boston, na época, quando eu entrei, eu tive uma bonificação de $16 mil. Só por eu ter entrado, passado nas provas e ter entrado para o exército, eu fui bonificado com $16 mil. E algumas regiões, e dependendo da necessidade do exército, essa bonificação ela é bem maior. Ela pode chegar às vezes a $30 mil. E aí é de acordo com a quantidade de tempo que você vai ficar. No meu caso, como o primeiro contrato foram 3 anos e meio, parar, mas hoje eu posso ficar mais de 2 horas no Instagram. Então, você tem aquele contrato a seguir. Se aquilo acabou, você fez um contrato honrado, você conseguiu, você pode release, que é assinar novamente um novo contrato, ou se você é um bisonho que não serviu para nada, ficou lá os 3 anos e meio, só atrapalhou, só incomodou, o tio Sam vai pedir para você deixar seu uniforme e seguir caminho da rua. Quando eu tinha o Green Card, não, eu consegui meu Green Card lá através de uma lei que o Clinton tinha, uma anistia, e é naquela lei de trabalho que eu consegui o meu Green Card.
Por isso que eu já tinha o green card antes de me tornar militar americano. Como foi sua chegada aí? Então, como voluntário de carreira, isso eu já respondi. Outra coisa, as pessoas perguntam muito, quando você vai para a guerra contra o Afeganistão, o exército dos Estados Unidos ele não vai na guerra contra o Afeganistão. Nós vamos lá, única e exclusivamente, prestar um serviço de paz, para tentar bloquear as ações do Talibã e deixar a segurança para a população. Nós, militares americanos, nós não temos o poder de polícia no exército, no solo afegão. Em certa patrulha que nós estamos fazendo, perto de Fron Neck, é uma base militar que nós tínhamos, nós vimos um cachorro sendo espancado, e eu, como sou defensor dos animais, eu vejo um animal sendo maltratado, dói no meu coração. Eu fui lá intervir e quase que teve uma situação bem ríspida. O meu comandante me deu suporte e nós conseguimos libertar aquele cachorro da mão do exército afegão e quase teve um incidente ali internacional por causa daquele cachorro. Nós não temos poder de polícia nunca lá. Do alistamento até ir para o Iraque ou para o Afeganistão, quanto tempo tinha? Isso depende da unidade que você vai. Não tinha nenhum brasileiro na minha turma, eu era o único. Dos 220 recrutas, eu era o único que não tinha nascido nos Estados Unidos, o único que tinha inglês como segunda língua. Então, dos 220, só 137 formaram como soldados de infantaria. Eu, no meu caso, assim que eu me formei na Geórgia, que eu recebi o meu diploma de soldado de infantaria, eu fui designado para uma unit, que é uma unidade na Alemanha. Eles dizem que na Alemanha você change socks and go. Você troca umas meias e vai para a guerra. Por que é isso? Porque a Alemanha está um ponto centralizado para você pegar e ir para o Oriente Médio. Isso aí nós temos lá. Em 72 horas, o militar do exército dos Estados Unidos tem que estar no Oriente Médio. Não, no ano do atentado nas Torres Gêmeas, não. Eu estava no Brasil. Eu, na época, era supervisor na área comercial, eu não era militar. No Brasil, infelizmente, eu não fui nem escoteiro. Léo Vitor, meu cunhado, nobre, Rua. Eu, infelizmente, não fui nem escoteiro. Eu fui me tornar militar nos Estados Unidos. A Miriam, saudação. A outra pergunta que me fazem muito, se você for faixa preta de jiu-jitsu, você vai ser chamado para o exército dos Estados Unidos? Não. Você pode ser mestre, você pode ser o que for. Mais uma vez eu falo, se você quiser entrar em qualquer força armada, mesmo aqui, polícia militar, guarda civil, seja lá qual é o que for, a única maneira de você entrar é estudando. Eu lembro que foi muito engraçado, que assim que eu tive as portas abertas, que eu poderia fazer o concurso, que eu estava com minha documentação em dia, eu lembro que eu estava muito correndo na academia, e então fiquei louco. Se eu conheço algum militar americano que fez o curso de guerra na selva. Não, eu conheci um capitão no Afeganistão que ele fez o curso nas Agulhas Negras. Esse eu conheci lá, inclusive ele me chamou e pediu para reconhecer. Na guerra na selva não. Eu conheço sim histórias de pessoas, mas pessoalmente chamar de amigo eu não tenho nenhum americano que fez o curso na selva não. Deixa eu ver. Novamente, sendo policial no Brasil, tem alguma ajuda no ingresso nos Estados Unidos? Não tem nenhuma ajuda, porém, aqui entra dentro daquela realidade que eu te falei, de waivers. Se você tiver várias coisas a seu favor, eles podem eliminar alguma. Por exemplo, hoje, por um acaso, você tiver 36, porém, você falar, por exemplo, pasto ou árabe, ou alguma língua que o exército dos Estados Unidos estiver necessitando muito, eles vão fazer um waiver, vão ajustar aquela idade sua de 34, você vai poder entrar por 36, por quê? Porque naquele determinado momento o exército necessita de pessoas que falem árabe ou pasto. Pasto é a língua da região do Afeganistão que eu atuei. Então, se você fala pasto, você tem a grande chance deles te darem esse waiver. Porém, eles não vão te dar waiver
na escolaridade, nem na cidadania, nem no green card. Isso é impossível. Você pode chegar lá, você pode ser o pico das galáxias, que você, se você não tiver o nível superior, se você não falar inglês, claro, e se você não tiver a documentação green card, você... Ótimo, Miguel, é uma pergunta muito pertinente. Os americanos menosprezam os brasileiros, como é o tratamento? Essa live vai ser bem curta, nós só temos 20 minutos, mas eu quero frisar uma coisa que foi bem interessante. Quando nós chegamos lá, eles misturaram todos nós, depois separaram todos os negros, todos os latinos, todos os que se consideram white, que é Caucasian. Inclusive foi bem engraçado, porque quando eu fui para o lado dos latinos, os white, que os Caucasians, que são os italianos, que estavam descendentes de italianos, me puxaram e falaram, você fica com a gente. E eu fiquei junto com esses descendentes italianos lá, que eram filhos lá, e fiquei com aquilo. Só que acontece, eles juntaram todos nós e falaram, nós odiamos vocês todos por igual. Todos vocês não prestam pra gente. Vocês são worthless, não servem para nada. Nós vamos transformar vocês em algo que preste igual. Então aqui não tem discriminação. Para você ter uma ideia, eu lá, o mais velho e o que brasileiro, pô, cara, brasileiro, a gente blender, eu misturo em qualquer lugar. Nós temos a genética nossa de se dar bem com qualquer povo. Então pra gente, a gente já leva essa vantagem. Quais as armas de emprego no exército americano? As armas de emprego, ou eu trabalhei com, você fala de arma de uso, eu trabalhei com a M4, que é o M4, com a Grenadier 320, eu trabalhei com a 320, trabalhei com a 768 e eu postava uma pistola 9mm. Em caso de guerra, imigrantes podem servir. O que pode acontecer é o seguinte, a lei da oferta e a procura. Eu não tenho certeza disso porque eu não estava ciente na época. O que acontece é o seguinte, durante a invasão do Iraque, eles abriram algumas, como eu falei, waivers para alguns imigrantes que estavam lá nos Estados Unidos entrarem. Mas como é waivers? Eram estudantes que já tinham high school, que foram para lá, imigrantes ilegais, mas quando muito crianças, e estavam lá há 20 anos, por exemplo, e não possuíam documentação. Mas como eram pessoas muito aptas, pessoas assim, com desempenho muito forte na escola, devido a precisar de muita gente na época da invasão do Iraque, eles sim colocaram alguns imigrantes ilegais, mas para isso, mais uma vez falando, eles não pegam ninguém e jogam lá. As pessoas tiveram que passar por um curso, tiveram que passar por uma capacitação de escrita e fala para poder pegar e ingressar. Porque você imagina, como que você vai pegar um rádio e vai passar uma comunicação se você não fala inglês? Como são os alojamentos do Afeganistão e acampamentos e alimentação? César, como infante, eu fiquei 22 dias sem tomar banho nas montanhas do Afeganistão. Você imagina que cheiro que estava bacana. E nós tínhamos aquela ração, MRE, eu tenho aqui, mas não dá para mostrar agora. São rações que você leva alimentícias que tem 2.000, 2.300 calorias. Porém, algumas bases que nós temos maiores, como por exemplo Frontenac, que eu acabei de mencionar, nós tínhamos comida lá, eu cheguei a comer até lagosta lá. Porém, assim, como infante, meu amigo, infantaria é boots on the ground, é bota no solo e missão. Porque você não pode deixar nunca dois infantes à toa. Quem é da área militar sabe. Se dois militares ficarem sozinhos, vai dar merda. Isso, mais uma vez. Brasil e Estados Unidos, em que lado que você luta? Aí aquele cara fala assim, você vai do lado mais forte? Não, realmente eu não. Hoje, como eu tenho a dupla cidadania e não abdiquei de nenhuma, eu posso me tornar nulo nessa. Aqui um abraço para Skybras de Boston. Claro, meu irmão Fernando. Tem que mandar um abraço para ele sempre, né, Miriam? Senão depois eu não consigo fazer mais uma despedida lá. Polícia Militar está usando a pistola Sigma Salva 320, realmente corresponde às expectativas. Eu, por exemplo, Góis, eu não tive a oportunidade de usar essa pistola, mas eu tenho o meu amigo Mike, que é da Extreme Training Brasil, nós temos alguns cursos de tiro, de capacitação, e ele deve estar mais a parte desse armamento, e eu posso perguntar para ele e te dar essa resposta. A Extreme Training é uma empresa de treinamentos de tiro, táticas, de arte marcial, do meu amigo Mike de Paula, que ele é legionário, foi do Exército Brasileiro, foi da Legião Estrangeira,
e hoje ele é do sistema prisional. Meu irmão de coração mesmo, e a gente tem alguns cursos que a gente providencia, ministram aqui em Belo Horizonte e em todo o Brasil. A minha prima perguntou como é que a gente se feriu na guerra. Nós estávamos numa missão, ela está perguntando por quê. Hoje eu sou detentor da medalha Coração Púrpura, ou a Purple Heart. Foi essa medalha que me levou como tradição, como herói de guerra, e eu fui recebido na Casa Branca. Algumas pessoas que acompanham a minha história sabem disso. O veículo que eu estava, ele foi atingido por mais de 300 quilos de explosivo. É um veículo que chama Stryker, da unidade de cavalaria mecanizada que eu pertencia, chama 12CR, Second Cavalry Regiment, que é lá da Germany, da Alemanha. E aquele veículo, ele foi atingido por mais de 300 kg de explosivo. Eu fui, não apenas um pessoal o Zé Márcio, grande amigo da Bom, manda um abraço pro pessoal da Uber de Boston, todos irmãos meus também. Nós estávamos com todo o pelotão, nós estávamos em 4 Strykers, levando 2 soldados para Kandahar para pegar o avião para ir para os Estados Unidos. E eu fui atingido por esses 300 quilos de explosivo, e eu não fiz nada, eu não me considero um herói, apesar de eles terem me dado esse título, eu apenas fiz o meu trabalho. Eu fui uma das pessoas que ficaram aptas o suficiente para começar para os primeiros socorros nos feridos. Eu também estava ferido, mas estava em condição, estava operacional. Eu consegui prestar os primeiros socorros, consegui entrar em contato com coisa e pedir o vídeo está funcionando? Acho que sim. E aquilo foi assim, se me abalou psicologicamente. Não tem como você falar que realmente você não foi abalado psicologicamente, porque você vê o seu comandante, uma pessoa que estava te dando instrução, há 1 hora antes, está com o rosto praticamente aberto, sangrando em cima de você. Não tem como você não ficar um pouco abalado com aquela estrutura, mas nós fomos preparados para aquilo, não era nenhuma novidade, então era missão, a missão tem que continuar, a missão não pode parar. Daquelas pessoas que estavam no veículo, 2 pessoas saíram no medevac, saíram de helicóptero, tiveram que ir direto para Kandahar para fazer cirurgia, e eu recusei, não saí com o helicóptero e fiquei junto com o meu batalhão até o fim da minha missão. Boa noite, sargento. Sobre a Sig Sauer, é uma ótima peça apenas na questão de segurança. A mesma não possui trava. Poxa, aí já é complicado você ter uma arma que não tem uma trava de segurança, principalmente para uso urbano. Por que eu tinha a 9mm? Quando você tem um equipamento muito pesado, como eu tinha na época no Afeganistão, eu tinha 9mm, que era uma arma de segunda resposta. Então a 9mm na época, ela não é o plus das armas, mas 9mm, eu me qualifiquei logo na primeira tentativa. É uma arma um pouco, eles diziam meio dinossauro, mas é uma arma que eu gosto muito. Vamos lá quanto tempo que a gente tem, ainda tem uns 10 minutos. Outra coisa, eu vou fazer uma coisa que eu peço para vocês. Minha prima está querendo dar minha Harley. Pode estar aqui, só ir na garagem, pode pegar. Eu quero pedir a vocês, se alguém tiver mais alguma dúvida, me manda no direct no Instagram, que semana que vem a gente pode chegar e bater esse papo, e até coloca na live mesmo o que achou dessa live, o que faltou, o que a gente poderia colocar mais nas próximas, agora que a gente tiver. E eu, na medida do possível, eu vou sorteando algumas coisas, eu vou ter alguns chaveiros, claro, tudo relacionado ao Exército dos Estados Unidos. Eu tenho algumas coins, que é essa aqui que eu vou sortear, que é uma coin que chama Challenge Coin. Essa aqui eu vou sortear da pessoal que está aqui, vou ver quem tá vendo. Challenge Coin. Isso aqui é uma tradição do Exército dos Estados Unidos, que quando você encontra com um superior, ele te dá uma medalha de competição. Quando você encontra qualquer outro militar, você disputa quem tem a maior. E eu, no meu caso, eu só tenho uma pessoa maior na Terra que poderia dar uma acima da minha, que seria Jesus Cristo. Mas como Jesus Cristo não deu coin, não deu medalha nem moeda para ninguém, eu recebi a minha direto das mãos do Barack Obama. Talvez hoje, se alguém receber uma do Trump, talvez a gente possa ter assim um pouquinho, eu tenho que pagar cerveja para ele, porque o Trump é o atual presidente. 44º presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama, e eu tenho a coin dele, numa oportunidade eu vou mostrar
uma coin dessa. O que eu falo? Esse canal que vai ser entre a gente aqui vai ser pra gente bater esse papo. E se você tiver alguma pergunta, pra gente mandar no direct, que eu acho que nós temos aqui ainda 8 minutos. Agora outra coisa, pergunta, que estão me fazendo aqui, acho que foram 12 pessoas que me perguntaram mesmo. Por que eu decidi voltar a morar no Brasil? Por que eu, sendo um militar americano, considerado como herói de guerra, com todas as regalias, para você ter uma ideia, essa medalha, a Purple Heart que eu recebo, até $5.000 de taxas, de imposto, eu não pago na minha casa nos Estados Unidos. Então eu sou isento de muitas coisas de impostos. Tem alguns estados que eles falam veteran friendly, que são amigos dos veteranos. Então eles dão muitas condições. Minha amada esposa entrou online aqui agora, tem que até me controlar mais agora, porque você já viu, né? Eu sou sargento, mas aqui dentro de casa ele é coronel. Então é o seguinte, por que eu voltei para o Brasil e por que hoje eu estou fazendo curso de Direito? Porque a minha vontade de continuar servindo e protegendo continua. Porém, a carcaça já está derrubada, a carcaça já está esculachada. E eu tenho agora a idade já um pouco, posso não parecer, mas eu tenho 23 anos, então um pouco mais. E então o jeito de eu servir, continuar servindo a população, foi por isso que eu estou fazendo o curso de Direito. E eu pretendo sim, que Deus abençoando, forçar a ficar no Brasil e fazer minha residência permanente no Brasil. Mas Deus pode saber, tem outros planos para mim. Mas por enquanto, eu quero continuar no Brasil. O Eduardo perguntou quando será a minha próxima palestra. Ele participou de uma palestra minha em São João del Rei, é um fotógrafo sensacional. Cara, agora nós estamos todo com a agenda parada. Toda a agenda, não só minha, como de palestras, empresas, como a Extreme Training, está toda parada de treinamentos. Por isso nós estamos tendo essa oportunidade de ter esse bate-papo aqui. Eu tinha fechado algumas palestras para o interior de São Paulo, para Campinas, algumas cidades do Triângulo Mineiro, mas foram todos cancelados por essa pandemia que nós estamos vivendo. Agora que é o Sargento Monteiro, que nada, o Sargento Monteiro é militar, é brasileiro, está servindo em Washington DC agora, está falando que a carcaça dele, não, ele é novão, aguenta muita pancada ainda. Quem quiser seguir ele, é SGT_Monteiro, irmãozão também, está servindo lá. Tony, grande irmão, missão. Agora, o que eu, voltando a dizer aqui, quem tiver o interesse de pegar alguma pergunta, manda novamente, que eu vou estar respondendo na próxima, eu vou responder. Mas voltando a falar, então eu quero ficar no Brasil, quero de certa forma servir a comunidade, eu sei que eu já estou cascudo, não consigo passar nenhum concurso para as Forças Armadas, que eu já estou velho, já estou com a carcaça estourada, então eu vou estar aí junto com vocês no que eu puder fazer. Hoje eu sou coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, estou buscando várias ferramentas de tentar fazer com que vocês cheguem até a vitória de outra forma, sem ser com botas, com outro tipo de farda, mas eu vou estar sempre trabalhando com vocês. Galera, nós temos mais 5 minutos, eu acredito agora. Quem alguém tiver alguma pergunta aí, quem não tiver, quem não foi respondido, me perdoa de coração. A Sara, minha grande amiga do curso de Direito, ela que está me salvando, viu gente? Ela é minha comandante lá, que está salvando com tudo lá, é a Sara que está me salvando. Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, manda no direct, que semana que vem nós vamos estar respondendo. E eu vou estar tentando organizar isso aí, como que eu farei os sorteios das coisas para a próxima semana. Ok, gente? Então, mais uma vez, eu vou ter que ser breve. Força e paz na missão de cada um de vocês. E eu vou pedir agora, meu último pedido de missão para vocês, não baixem a guarda. Nós estamos entrando agora numa guerra, numa pandemia, e não baixe a guarda. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Eu mando aqui, a gente faz live, faz bate-papo, escuta música, leia livros, faça curso de inglês, faça curso de qualquer coisa online, mas se puder, fique em casa, porque cada vez que você sai, você atrapalha as forças de segurança, você coloca em risco mais médicos, você coloca em risco mais o pessoal da saúde que está na linha de frente dessa guerra. Então, gente, quem puder ficar em casa, fique. Amanhã, graças a Deus, acaba a quaresma, sábado eu vou poder fazer meu churrasco aqui em casa. Então, fiquem em casa, ok? Força e paz na missão de cada um de vocês.
Rô.